12 e 13, 2020, sua autoria. O senhor presidente informou que fará consulta aos líderes partidários no momento oportuno. Votaram sim os vereadores Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Aimee Carvalho, Alcide Teixeira Neto, Aline Mariana, Almir Fernando, Mário Cipriano Maguari, Gorete Queiroz, Natália de Menudo, Renato Antunes e Reinaldo Júnior. Foi aprovado. Em seguida, a discussão 3/5 pareceres 97 e 98 2020, respectivamente, das Comissões de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 01/2020, autoria do Poder Executivo, que revoga o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal 18.661, de 14 de novembro de 2019, e da outras providências. Encaminhou o voto sim o vereador Heriberto Rafael. Votaram sim os vereadores Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Aimee Carvalho, Alcide Teixeira Neto, Aline Mariana, Almir Fernando, Mário Cipriano Maguari, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, João da Costa, Júnior Botão, Luiz Eustáquio, Gorete Queiroz, Romerinho Jatobá e Samuel Salazar. Total 31 votos. Votaram não o vereador Reinaldo Antunes. Total 1 voto. Foi aprovado. Segunda discussão 3/5 pareceres 99 2020 e 100 2020, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça e Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 02/2020, autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 18.615, de 4 de setembro de 2019, e da outras providências. Votaram sim os vereadores Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Aimee Carvalho, Alcide Teixeira Neto, Ana Lúcia, Antônio Luiz Neto, Eduardo Cheira, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Jairo Brito, Rodrigo Coutinho, Romerinho Jatobá e Samuel Salazar. Total 31 votos. Votaram não o vereador Renato Antunes. Total 1 voto. Foi aprovado. Justificou o voto o vereador Rodrigo Coutinho, dizendo que a matéria é importante para a contenção do deslizamento de terra, atendendo o pedido do vereador Ivan Moraes. O senhor presidente acatou e determinou ao segundo secretário que fizesse a consulta aos líderes partidários quanto à dispensa de prazo dos projetos de decreto legislativo 11, 12 e 13. Após a consulta, a solicitação foi aprovada e os prazos foram dispensados. O prolongamento da ordem do dia foram constadas as seguintes matérias: discussão única do requerimento 789/2020, de autoria da Comissão Executiva, foi aprovado. Discussão única da maioria absoluta do projeto de resolução 06/2020, foi aprovado. Votaram sim os vereadores Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Aimee Carvalho, Alcide Teixeira, Mário Cipriano, Augusto Carreiras, Davi Muniz, Felipe Francimar, Gilberto Alves, Luiz Eustáquio, Gorete Queiroz, Renato Antunes, Reinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Romerinho Jatobá e Samuel Salazar. Total 31 votos. Foi aprovado. Discussão única do parecer 107/2020 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 173, de autoria do vereador Reinaldo Júnior. Foi aprovado. Discussão única do parecer 108/2020 da redação da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 40/2019, de autoria do Poder Executivo. Foi aprovado. Discussão única do parecer 110/2020 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 02/2020, de autoria do Poder Executivo. Foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o único orador a ocupar a tribuna é o vereador Ivan Moraes, mais uma vez negritou e pediu a retirada do presidente Jair Bolsonaro do cargo. Refez a fala no pequeno expediente sobre a posição do mesmo perante a pandemia do coronavírus e sobre a manifestação do último domingo. Informou que o pessoal entrará com ação junto ao OMS contra o presidente. Destacou ações para combater a propagação do vírus no Estado. Foi aparteado pelo vereador Heriberto Rafael, que parabenizou a fala do vereador na tribuna e pediu para participar do grupo de trabalho acerca da temática. Lamentou a posição do presidente da República, destacou que o pedido de um suporte de 92 milhões de reais do prefeito Geraldo Júlio e do governo federal para o plano de contingência. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã às 10 horas, em reunião ordinária, local de costume, declarou encerrada a presente reunião, do qual foi lavrada a ata e, depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Ata da reunião solene em homenagem à Companhia Independente de Policiamento com Cães, CIPCães, Unidade de Batalhão da Polícia Militar, realizada em 12 de março de 2020. Presidente do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, ao 12 dia do mês de março de 2020, às 15 horas, no pátio externo desta casa, situada na Princesa Isabel, número 410, bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se na Câmara Municipal do Recife em caráter solene o senhor presidente vereador Eduardo Marques. O senhor presidente fez a composição da mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador Ricardo Cruz, autor da proposta, Tenente Coronel César de Moraes, diretor adjunto da Diretoria Integrada Especializada, Major Antônio Ricardo Andrade Castelo Branco, comandante da Companhia Independente de Policiamento com Cães, e o Major Fábio Gomes de Nascimento, subcomandante da Companhia Independente de Policiamento com Cães, Unidade de Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, o senhor João Marcelo de Souza Figueiredo,
diretor do Hospital Veterinário do Recife, senhor Augusto von Denstein, secretário executivo da pasta de Direitos dos Animais, Major Fábio Martins, neste ato representando a Casa Militar do Governo do Estado de Pernambuco. O presidente convidou todos para que de pé ouvissem e acompanhassem o hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar de Pernambuco. O senhor presidente registrou a presença da autoridade na sessão, convidou o vereador Ricardo Cruz para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O vereador saudou todos os componentes da mesa e demais convidados e, em seu discurso, externou a satisfação de homenagear os Cipicães. Explicou ainda sobre a história da Polícia Militar de Pernambuco, que desenvolveu diversas atividades e serviu para engrandecer o nome da corporação junto à sociedade civil. Finalizou, agradecendo a todos. O senhor presidente registrou mais uma autoridade na sessão e, em seguida, convidou o vereador Ricardo Cruz para que fizesse entrega de uma placa em homenagem à unidade de policiamento da Polícia Militar Cipicães. Neste ato, representado pelo Major Antônio Ricardo. Na sequência, o senhor presidente convidou a sargento Gláucia para fazer a apresentação musical. O senhor presidente registrou a presença do vereador Alcides Teixeira Neto e, em seguida, convidou o Major Antônio Ricardo Castelo Branco para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O orador saudou a mesa e os presentes destacou a combate da criminalidade e atingindo as metas da corporação. Falou também da tarefa do policiamento ostensivo e o cuidado ao bem-estar dos cães. O senhor presidente, em nome do vereador, convidou a todos para um coquetel que o jardim interno desta casa registrou ainda o recebimento de mensagens das autoridades parabenizando o vereador Ricardo Cruz pela brilhante iniciativa e aproveitou para citar a passagem bíblica. Em seguida, o senhor presidente convidou a todos de pé a ouvir se acompanhasse o hino nacional. O presidente convocou os senhores vereadores e vereadoras para se reunir na próxima segunda-feira, 16 de março, em reunião ordinária, local de costume, declarou encerrada a presente reunião, que foi lavrada a ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Está lida as atas, senhores presidente. Ricardo Hudson, ligo para ele depois da sessão, tá? Feita a leitura das atas, coloca as atas em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovadas. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura do expediente de dia. Pina. Eu mandei eles ir para lá, eles iam para Paulista, eu mandei eles ir para Pina, o INSS, porque lá tem grupo de risco maior. Mas eu fiz Casa Amarela e Mário Melo. Hoje. Requerimento 700, 701 e 702, /2020, todos de autoria do vereador André Regis. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente do dia, encerro o expediente inicial e passo ao pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Luiz Eustáquio. Vereador Luiz Eustáquio, Vossa Excelência tem 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, venho a esta tribuna mais uma vez para primeiro elogiar medidas que são tomadas pelo governador do estado, pelo prefeito da cidade do Recife, para a questão do coronavírus. É importante as medidas tomadas e muitas delas já estão fazendo efeito. Ontem eu tive a oportunidade de estar na Assembleia de Deus, presidente, no culto ontem, um culto que iria normalmente 4.000 pessoas, 4.000 pessoas no culto das segunda-feiras na Assembleia de Deus, e só foram 500 pessoas. O pastor tomou essa providência de só levar ao culto 500 pessoas, dentro da responsabilidade social que é parte
do fazer da igreja. Ao mesmo tempo, fez várias orientações. Primeiro, pediu para os idosos ficarem em casa, orientando que os idosos fiquem em casa. Igrejas que tiverem, que são várias igrejas, Assembleia de Deus, tem mais de quase 500 igrejas aqui no Recife, pediu para que aquelas que tiverem cultos, espaços que tenham mais de 500 pessoas, não utilizem o espaço todo, façam 2 cultos, mas não utilizem o espaço todo, orientando assim de forma muito correta como está sendo feito. Então, foi muito importante, e falou também que o governador ligou, a assessoria do governador está ligando para as igrejas, conversando com os pastores, entendeu? Para poder, e a contribuição do segmento evangélico está sendo uma contribuição muito importante nesse momento. Então, querer registrar aqui, ontem eu falei da necessidade e a gente já vê que as igrejas estão aí colocando a sua contribuição. Ao mesmo tempo, gostaria de frisar aqui da importância, que falei ontem, da importância de algumas questões. Precisamos conversar também, não só com as igrejas, mas com os donos de shopping. Precisamos conversar com os donos de shopping. Precisamos conversar com as pessoas que são donas de empresas de ônibus, porque aquele confinamento no deslocamento é algo muito sério. Então, é muito importante que a gente possa estar discutindo esse tema. Precisamos aprender com aqueles, e eu diria que o Recife e Pernambuco saíram na frente do Brasil, saíram na frente do governo federal, quando eles começaram a discutir com a sociedade para fazer algumas restrições. Saíram na frente, estão de parabéns, governador e prefeito. Mas a gente sabe que a gente precisa olhando para o que está acontecendo naqueles países que têm muitas mortes, a gente tem que olhar para Portugal. Portugal tem ainda não tem mortes, mas Portugal tem um trabalho muito bem feito, fez várias restrições e está dando ensinamento ao mundo. E nós precisamos olhar para isso, olhar para o que o Portugal está fazendo, para não deixar para tentar correr atrás depois do prejuízo. Achei infeliz ontem a fala do Guedes, que dizia que se as pessoas ficarem em casa, o país quebra. Mas, ao mesmo tempo, tem que cuidar o que a Organização da Saúde está dizendo. A Organização da Saúde está dizendo que as pessoas ficam em casa. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Você tem que, primeiro, salvar as vidas. E depois a gente reconstrói com altivez. Nós não podemos expor. Eu acredito que o chefe da nação precisa se pronunciar em nome da nação, em nome do país. Se chama muito da questão de comandante. Agora sim é hora de comandar o Brasil. É hora de comandar o Brasil. Comandar o Brasil para que o Brasil passe por isso. É importante que todos se unam. Precisa se unir com o parlamento. Eu achei muito estranho ontem a reunião. Disse até o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Era o momento dos 4 presidentes estar unidos. Então é importante que a gente entenda que o momento é sério, é urgente e precisamos estar lutando para vencer esse vírus. Obrigado, Excelência. Convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Michele Collins. Vossa Excelência tem 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu gostaria de, aqui na tribuna dessa casa hoje, enfatizar as iniciativas que estão sendo tomadas pelas autoridades locais acerca do coronavírus, em especial ao prefeito Geraldo Júlio, que esse final de semana não parou, na verdade, todos os dias com a sua equipe. E sábado eu tive um convite para poder pegar um material que foi produzido pela prefeitura para ser levado às igrejas, né? Como nós temos uma inserção grande no segmento,
evangélico. Então, domingo, eu visitei várias igrejas junto com a minha equipe e encontrei, né, muitas igrejas já tomando as iniciativas, né, com álcool em gel na porta, seguindo as recomendações. Muitas igrejas receberam material, agradeceram, muitos pastores, eles mesmos se comprometeram a pegar o material e a distribuir e cumprir as normas das autoridades. Então, eu gostaria de dizer também que nós conversamos aqui com os membros da bancada evangélica aqui da casa, e nós estamos todos unidos em consonância também com as decisões que foram tomadas também pela bancada evangélica lá na Assembleia Legislativa. O comando é o mesmo para todo mundo, é obedecer às autoridades sanitárias, e nós que estamos dentro das igrejas, especificamente, estar, vamos dizer assim, ajudando nesse processo. E eu tenho feito esse papel junto com vários membros aqui da bancada evangélica. Nós temos aqui vereadores que fazem parte de igrejas enormes, né, como a vereadora Ana Lúcia, da Igreja Universal, a Igreja Assembleia de Deus, e a gente tem visto que realmente as medidas estão sendo tomadas. As igrejas que têm mais de 500 pessoas, né, elas estão fracionando os cultos. Então, está acontecendo vários cultos, não está deixando de acontecer, e elas estão cumprindo o papel. E aquelas pessoas que a gente às vezes encontra em todos os lugares, né, que ainda dizem assim, não, mas isso não é isso é besteira, isso não vai chegar até mim, né? Até mesmo pessoas que têm fé, e não só evangélico, mas católico. Ontem mesmo eu estava conversando com meu pai, que é muito católico, fervoroso, ele estava dizendo, não, minha filha, isso não vai acontecer. Eu disse, painho, vigia, né? A Bíblia diz assim, vigiar e orar. Primeiro manda a gente vigiar e depois orar. Então a gente precisa estar alerta. E eu quero fazer aqui esse apelo a todo segmento cristão, que a gente possa saber que isso é algo muito sério. Se nós fizermos como outros países não fizeram, por exemplo, a Itália, e fizermos realmente essas quarentenas, as pessoas em casa, nós vamos conseguir diminuir a propagação desse vírus. Porque algumas pessoas falam assim, mas não mata tanto, não é tão letal. A gente vai ouvir o secretário de saúde falando daqui a pouco. O problema é que o nosso país, a nossa cidade, nós não temos estrutura. Nós já não temos condições de suportar as pessoas que estão no leito do hospital. Muita gente esperando uma cirurgia, leitos de UTI. Eu tive uma filha que há 20 dias, um mês atrás, ficou na UTI, nem pagando caríssimo, porque ela estava sem plano de saúde, não tinha leito na UTI. Então, isso é muito sério, porque os resultados, eles precisam ser tomados rapidamente. As pessoas que estão com casos mais graves, com três semanas, no mínimo, de UTI. E tem que ser rápido para entrar no respirador. E isso daí nós não temos nem para o que já tem. Nós temos hoje 18 casos em Pernambuco. Imagina, 18 casos já superlotam uma UTI de qualquer hospital. Isso é muito grave, isso é muito sério. E nós temos que fazer o nosso papel e cumprir o nosso papel, a nossa responsabilidade. E eu quero aqui chamar a atenção das autoridades. Eu estava refletindo sobre as pessoas que ficam em casa. Ficam em quarentena em casa. Gente, tem lugar que a pessoa só tem um quarto para uma família inteira, uma casa pequena para uma família inteira, não tem condições nem de ficar em quarentena em casa, isolamento em casa. Imagina se isso partir para os hospitais. Então, isso é muito sério. Ontem meu esposo estava compartilhando comigo sobre a reunião que teve ali com o governador Paulo Câmara, e realmente as autoridades estão muito preocupadas, a responsabilidade é muito grande. Eu estava ouvindo hoje o governador do Rio de Janeiro falando assim, pelo amor de Deus, fiquem em casa, porque o Estado não tem condições de acolher todo mundo, caso isso se espalhe, ou mesmo que não se espalhe tanto, mas o pouco que tem já não dá conta. Imagina se cada um não fizer a nossa parte. Então, vamos ter essa prudência, esse momento de responsabilidade, de reflexão, esse momento é de compromisso com a vida, e nós vamos fazer aqui o nosso papel, enquanto representantes da população. Lá no meu gabinete, já coloquei todo mundo para casa, as recomendações da Câmara aqui, acima de 60 anos, nas igrejas não está pedindo para ir acima de 60 anos, assistir os cultos através da internet. Então, tudo que puder ser feito nesse momento, para minimizar esse problema, a gente precisa fazer e estar todos de mão dada. E fazer só um último apelo aqui, presidente, que realmente aqui na casa, que se instale mais de álcool gel, e que se mantenha realmente tudo em manutenção,
funcionando, e lá nos prédios anexos, lá no meu prédio, lá do outro lado que eu fico, lá na Rua da União, lá está precisando de um suporte. Então, eu quero pedir aqui que todos os espaços da Câmara realmente sejam protegidos também, que a gente possa levar isso tudo para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa cidade. Muito obrigada, Deus abençoe. Bom dia. Muito obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Chico Kiko. Bom dia, senhor presidente, imprensa e público que ocupa a galeria. Como subo nesta tribuna para fazer críticas e cobrança, hoje venho aqui para parabenizar todos que fazem a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado pelo trabalho de combate ao coronavírus. Como foram citados hoje no telejornal, as ações realizadas em Pernambuco estão sendo referência para os demais estados. Tenho acompanhado o trabalho dos gestores da nossa cidade e estado, que têm trabalhado 24 horas, acompanhando e monitorando todos os casos. Outro ponto positivo é que não existe casos confirmados nas comunidades mais vulneráveis, e isso é muito importante. Já pensou aquelas famílias que dividem um cômodo da casa com 10 pessoas? Aproveito também este momento para parabenizar ao prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, pelo seu aniversário. Compartilho hoje mais duas boas notícias. Neste domingo, na Avenida Doutor José Rufino, em Areias, passou por um teste grande. Apesar do final de semana ter sido de fortes chuvas e maré alta, não houve acúmulo de água no dia seguinte. Fico feliz em ver o resultado da obra de drenagem realizado pela Prefeitura e que tive a honra de aprovar a solicitação nesta casa através do requerimento 3224/2019. Estive também na Praça Tomás Lobo, em Areias. O local estava abandonado, cheio de entulhos e de lixos. E transformamos em um espaço de lazer. Que possamos transformar mais espaços abandonados em locais de lazer para a população. Eu agradeço a atenção de todos e queria só dizer da importância do secretário de Saúde, que daqui um pouco estará aqui, para passar mais informações sobre o coronavírus, não só para todos os vereadores, mas também para toda a população da cidade do Recife. Forte abraço e obrigado. Obrigado, excelência. Convido o vereador Renato Antunes. Declinou. Convido o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, senhor presidente, colegas da imprensa, todos aqueles e aquelas que nos assistem através da internet. Eu trago aqui a tribuna, aqui no pequeno expediente, primeiro reiterando a solicitação que fiz ontem, para que houvesse lugar para essa minoria que represento na comissão dessa casa, que vai dialogar permanentemente com a Prefeitura no sentido de contribuir para soluções de prevenção ao coronavírus. Reitero, considero que a nossa presença nessa comissão é muito importante. A gente representa nessa casa uma oposição à esquerda, que não tem outra representação a não ser o nosso mandato e precisa estar nessa comissão. E trago como símbolo dessa especificidade uma demanda que vem de várias organizações que trabalham o tema do encarceramento e, em particular, o tema do encarceramento de mulheres.
São várias organizações que estão muito preocupadas com as pessoas que hoje estão privadas de liberdade e que são alvos fáceis desse vírus, caso ele chegue ao sistema prisional. Não vou ler a introdução à carta para poder utilizar menos tempo, mas vou ler as sugestões que foram dadas por diversas organizações e o nosso mandato teve muito prazer de subscrever essas demandas. A primeira, disponibilizar orientação médica e profissional sobre o coronavírus e as medidas preventivas que devem ser adotadas. Dispor de forma suficiente para todas as pessoas no cárcere produtos de higiene pessoal e de limpeza. Distribuir álcool em gel, concentração 70% para as pessoas privadas de liberdade. Desenvolver e aplicar um cardápio nutricional voltado ao fortalecimento da imunidade das pessoas privadas de liberdade. Aumentar o tempo destinado ao banho de sol. Antecipar a liberação para o regime aberto das pessoas privadas de liberdade que estejam finalizando o cumprimento de pena em regime semiaberto. Estabelecer o cumprimento em regime domiciliar para as pessoas privadas de liberdade que cumprem pena em regime semiaberto. Viabilizar o cumprimento de regime domiciliar para o grupo com doenças de risco, independentemente do regime atual. Impedir a entrada de pessoas expostas ao vírus no sistema prisional, intensificando a concessão de liberdade provisória. Garantir atendimento médico e ampliação de teste de coronavírus na entrada do sistema prisional, a fim de verificar as pessoas que apresentem o Covid-19 ou grupos de risco, tuberculose, HIV, hanseníase e doenças infectocontagiosas. Garantir, caso ocorra interrupção temporária das visitas, a entrega às pessoas com privação de liberdade do material de limpeza, higiene pessoal, alimentação e medicamentos enviados pelos seus familiares. Viabilizar a liberação das pessoas que compõem os grupos mais vulneráveis ao Covid-19 por meio das alternativas penais e processos possíveis. Disponibilizar tornozeleiras eletrônicas para serem utilizadas pelas pessoas em regime fechado. Viabilizar a liberação de pessoas que têm ou tiverem quadros de tuberculose por meio das alternativas penais e processuais possíveis. Suspender medida disciplinar que consiste no isolamento de pessoas privadas de liberdade em espaços insalubres, isolados e sem ventilação. Liberação imediata de todas as grávidas e lactantes por meio das alternativas penais e processuais possíveis. Todas essas sugestões encontram abrigo na legislação penal e na nossa Constituição. É importante que a gente perceba que, num caso grave de epidemia, cada vida importa. E a gente precisa se preocupar para que todas as pessoas possam se proteger do vírus, assim limitando a infecção a toda a nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido a última vereadora inscrita, a vereadora Ana Lúcia. Declinou. Encerrado o pequeno expediente. Eu solicito ao vereador Aerto Luna, o vereador Aerto Luna, que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. 27 vereadores presentes, 8 ausentes e 4 justificados, senhor presidente. Portanto, coro para Havendo número legal, solicita ao vereador Romerinho. Cadê a minha? E faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única de requerimentos número 700, 701, 702 e 712, todos de 2020, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única de requerimentos 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 2020, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Encerrado o prolongamento do expediente, passa a ordem do dia. Eu peço que Vossa Excelência continue a leitura. Discussão única de requerimentos 703, 709, 719, 720, 725, 2020, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única de requerimentos 713, 714, 715, 716, 717, 721, 722, 723, 724,
todos de 2020, todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 718, 726, 727, 728, 729, 730, 753, 754, 755, 756, todos de 2020, todos de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 731, 732, 2020, de autoria do vereador Augusto Carreiras. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 758, 759, 760, 761, 2020, todos de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 763, 764, 765, todos de 2020, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Primeira discussão dos pareceres de 58, 2019 e 3, 2020, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 299 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco em discussão, em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 57, 2019, 26, 2020 e 810, 2019, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes e de Saúde, opinando pela aprovação do projeto de lei número 235, 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Coloco a primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Primeira discussão dos pareceres 59, 2019, 71, 2020 e 111, 2020, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes e de Políticas Públicas da Juventude, opinando pela aprovação do projeto de lei número 10, 2020, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloque a primeira discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado a ordem do dia. Nesse momento, inicia o grande expediente. Senhores vereadores e vereadoras, esse grande expediente é destinado à realização de debate e esclarecimentos de ações municipais sobre o Covid-19. Temos a honra de receber o excelentíssimo senhor secretário de Saúde da cidade do Recife, Jailson Correia. Formo nesse momento uma comissão de vereadores para trazê-lo ao plenário. Convido a vereadora Gorete Queiroz, o vereador Gilberto Alves, o vereador Almir Fernando, o vereador Felipe Francismar e o vereador Rodrigo Coutinho. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, quero, nesse momento,
em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, agradecer a presença do secretário de Saúde da Prefeitura da cidade do Recife, o doutor Jailson Correia, que prontamente atendeu o pedido da Câmara Municipal do Recife, mesmo estando diretamente envolvido na condução dos trabalhos do enfrentamento ao coronavírus. Posso testemunhar que, ao receber esse convite, esse pedido, ele não pensou um segundo para dizer que estaria hoje aqui entre nós. Portanto, com o coração muito agradecido, em nome de todo o povo recifense, de todos os vereadores e vereadoras, passo a palavra ao excelentíssimo senhor secretário Jailson Correia. Também gostaria de informar os senhores vereadores que, devido à importância do secretário Jailson Correia no comitê de monitoramento dessa pandemia, ele vai precisar sair um pouco mais rápido da casa devido a algumas necessidades e compromissos que ele tem nesse comitê para poder anunciar as medidas que estão sendo usadas hoje aqui na cidade do Recife para amenizar e combater o Covid-19. A palavra é sua, Excelência. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, Reconhecendo a importância da visita do secretário e o breve tempo que ele tem, eu queria sugerir ao secretário que também reduzisse o tempo de sua fala, porque é muito importante que a gente possa fazer perguntas. Oi. Pois não, Excelência. A palavra é sua, Excelência. Já me inscrevendo para poder perguntar. Gostaria de me inscrever também, presidente, por favor. Gostaria de me inscrever, presidente, também. Senhor presidente, também eu quero me inscrever. Senhor presidente, também quero registrar meu nome para fazer perguntas. Senhor presidente? Senhor presidente. Senhor secretário, senhor presidente, eu também queria me inscrever, não sei quem está para a inscrição, se é o secretário ou se é o presidente, eu queria me inscrever também. Presidente, pela ordem, vamos aguardar o secretário fazer a explanação, porque possivelmente algumas dúvidas já vão ser tiradas na própria explanação, para depois iniciar a inscrição. Deixa como um encaminhamento. Eu já sugiro, presidente, a gente deixar o secretário finalizar a fala e depois os inscritos, cada um fala ou faz pergunta ou faz uso da palavra. Bom, bom dia. Senhor presidente Eduardo Marques, senhor vereador Romerinho Jatobá, vereadores Aerto Luna e Chico Kiko, em nome deles saudar a todos aqui presentes, é uma honra estar aqui na qualidade de secretário de saúde, podendo prestar contas também de ações que têm sido feitas pela prefeitura, mas sobretudo fazer esclarecimentos públicos em relação a todo esse fenômeno que está acontecendo. Eu queria abrir a fala dizendo que nós estamos vivendo tempos muito especiais. A história da medicina, a história do estudo das epidemias, né, há muitos séculos não se apresenta com um desafio tão importante como o que estamos vendo agora. E o momento exige muita reflexão, exige um convite à união de esforços de toda a população, e eu tenho certeza que o Legislativo da cidade do Recife, certamente, não só já faz um trabalho muito importante nessa direção, mas também pode estar convidado, convocado e convocando as pessoas a participarem desse esforço. Então, eu vou tentar, em alguns minutos, fazer a atualização sobre um tema que tem mudado numa velocidade muito, muito grande. Se alguém, costumo dizer, se alguém tirou 15 dias de férias, foi a uma casa no interior, desligou a televisão e não leu o jornal, ao retornar agora, parece que nós estamos vivendo ficção científica. Mas nós estamos vendo uma realidade, como eu falei, sem precedentes na história recente da humanidade. Pode passar para mim o próximo.
Então, ali naquela tela, a gente pode ver Queria chamar a atenção para todos vocês do que a gente considera a linha do tempo de tudo isso que aconteceu nesses poucos semanas, né? Eu queria que chamar a atenção de todos, queria que vocês observassem que no dia 8 de dezembro do ano passado, 2019, 8 de dezembro, nós tivemos o primeiro relato de um conjunto de casos de pneumonia sem causa aparente na região da China. Eu preciso da cópia da apresentação. Já no dia 22, no dia 30 de dezembro, esses primeiros relatos lá na região de Wuhan, na China, houve a sinalização para a Organização Mundial de Saúde de que havia um conjunto de casos de pneumonia sem diagnóstico aparente, de causa desconhecida. Então, parecia haver um fenômeno epidemiológico novo. Obrigado. Um fenômeno epidemiológico novo, e a OMS foi então notificada. No dia 9 de janeiro, numa velocidade também que a ciência, de forma muito importante, apresentou, foi divulgado o código genético desse novo vírus, que é da família dos coronavírus. A gente vai explicar um pouquinho daqui a pouco o que isso representa. Então, no dia 22 de janeiro... Fica mais próximo da tela. Pois não, é melhor. Pronto, agora eu consigo pelo menos enxergar a tela, gente. Desculpem que eu não estava vendo. Então, reparem que... Onde é o laser? Onde é o laser? Então, reparem que estamos falando de uma escala de tempo, que voltar, por favor, voltar. Tá. Eu vou pedir que você passe ao meu sinal. Então, faltou explicar nessa parte que está marcado em vermelho os eventos de característica internacional, em branco de marco estadual, e o que está circulado são os eventos municipais. Pode passar. Então, eu já vim até aqui, dia 9 o código genético foi descrito. No dia 22 de janeiro, o Ministério da Saúde, que monitora todas as atividades relacionadas a epidemias e a surtos no mundo inteiro, já acionou o chamado Comitê Estratégico de Emergência em nível 1, significa 100 casos suspeitos da doença. Aqui, no dia 27, nós tivemos o primeiro caso suspeito que chegou ao Brasil, proveniente da China, e imediatamente o Ministério da Saúde elevou o nível de preocupação para o que se chama perigo iminente. Esse perigo iminente muda a definição de caso aqui no Brasil, e já 24 horas depois, eu queria chamar a atenção a isso, antes de qualquer outra capital brasileira, a cidade do Recife instalou o Comitê Municipal de Resposta Rápida e deu início a seu plano de contingência. Por que isso aconteceu? Porque o Recife, na primeira gestão do prefeito Geraldo Júlio, criou o que se chama CIEV, Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde, que faz a busca todos os dias de informação sobre epidemias e surtos em todo o mundo. Então, à medida que nós fomos informados desta situação aqui, no dia seguinte, Recife já estava reunido, portanto, 2 dias antes da própria Organização Mundial de Saúde decretar estado de emergência de interesse internacional, a chamada
ESPI, né? Emergência Internacional de Saúde Pública. E aqui nós já estávamos, junto do Estado, numa reunião técnica na Secretaria Estadual de Saúde, com diversos outros atores da sociedade em relação a essas ações. E já no dia 31, nós começamos a capacitação, com tudo aquilo que se sabia na época, das pessoas que trabalhavam na vigilância epidemiológica, que são as pessoas que fazem a investigação dos casos de novo coronavírus. E aí, muito rapidamente, né, o Ministério da Saúde, portanto, antes do Ministério da Saúde, isso tudo aconteceu antes do Ministério da Saúde decretar emergência em saúde pública de interesse nacional, e aqui o Brasil ainda não tinha casos confirmados. E por que fez essa decretação? Vocês devem lembrar que havia um esforço de repatriação de brasileiros que estavam no epicentro da epidemia, na cidade de Wuhan, e por isso o Ministério da Saúde, para poder ter o instrumento legal de repatriação, decretou a emergência em saúde pública de interesse nacional. Aqui, já no dia 4 de fevereiro, houve uma intensificação dos treinamentos, fizemos videoaulas que percorreram mais de 2.500 profissionais da cidade do Recife, e começamos uma estratégia de capacitação de grupo a grupo nas unidades que atendem as pessoas na cidade do Recife. Até aqui, né, lembremos que nós não temos casos de suspeitos, só casos suspeitos no Brasil, sem casos confirmados ainda nesse momento, mas já havia uma sinalização internacional de que a velocidade de transmissão desse vírus estava fora daquilo que se conhecia, que se esperava, embora havia um certo otimismo global de que talvez os problemas pudessem ficar mais contidos à China. Nós não tínhamos visto aí ainda o engajamento e envolvimento em grande escala de outros países, outras regiões do mundo, ainda era algo muito restrito à China. Então, já aqui no dia 6, né, Recife, há a sanção da Lei Federal 13979, que era um instrumento de preparação, foi votado em regime de urgência, muito rapidamente, foi uma preparação ao momento de medidas de quarentena, que o Brasil não tinha uma lei que pudesse cobrir medidas de restrição social ou de quarentena. Nesse dia, nós estávamos em Brasília, na CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite, que é o órgão que delibera, o órgão máximo de deliberação do SUS, do Sistema Único de Saúde. E nós e mais 2 cidades brasileiras fomos convidados a apresentar rapidamente aspectos do Plano Municipal de Contingência. Recife, São Paulo e Belo Horizonte foram chamados ao plenário para apresentar os seus planos, representando assim 5.570 municípios na CIT. No dia 13 de fevereiro, se intensificaram os treinamentos das equipes de resgate, de transporte, de equipe de atendimento pré-hospitalar, incluindo o SAMU, Corpo de Bombeiros e trabalhadores aeroportuários, entendendo que portos e aeroportos poderiam ser um desafio específico na recepção dessas pessoas. Toda vez que vocês veem um quadrinho azul com um amarelo ao lado, são ações da Prefeitura do Recife. No dia 18, uma ação muito importante, né, de trabalho junto ao trade turístico, junto aos taxistas, motoristas de aplicativo e servidores da Ceturel, para que a gente pudesse preparar, né, naquele momento, o que havia de mais importante era poder fazer a precoce detecção de qualquer pessoa sintomática que chegasse de países onde havia transmissão ao Brasil. Então, ainda na época, havia uma concentração, até aí, muito grande de casos na região da Ásia, né, da China e da Ásia. Mas nós fizemos, portanto, nesse momento, distribuímos folders em 4 línguas, inglês, português e espanhol, e conseguimos apoio do consulado chinês para também publicar em mandarim, medida pioneira que nenhum outro local do país do nosso conhecimento também fez, porque as atenções estavam voltadas para a China aqui nesse momento. No dia 24 de fevereiro, aconteceu uma coisa muito importante. A Organização Mundial de Saúde reconheceu, e o Brasil reconheceu, que essa transmissão já tinha saído da China, Coreia e países asiáticos, e já tinha chegado com força à Europa. E introduziu, neste dia, 8 países,
mas 3 países com os quais o Brasil tem uma forte ligação turística e cultural e econômica, entre eles França, Itália, França, Alemanha e principalmente a Itália. Na medida em que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde começou a considerar a pessoa que viesse da Itália com sintoma respiratório como caso suspeito, quase que imediatamente o primeiro caso suspeito chegou ao Recife no dia 25. O plano de contingência, então, ele foi intensificado e elevado a um próximo nível. Agora, nós não estávamos apenas numa fase de preparo, estávamos numa fase de intensificação das ações, porque havia o primeiro caso suspeito entre nós. Aqui, portanto, tudo isso aconteceu, reparem, antes que houvesse a primeira confirmação de casos no Brasil, que só aconteceu no dia 26 de fevereiro. Tá? O primeiro caso confirmado no Brasil, todos lembram, um cidadão brasileiro que tinha voltado da Itália, né, que estava bem de saúde, foi para casa, mas tinha testado positivo e o resultado saiu no dia 26. Próximo. Então, muitas ações, é claro que aqui eu já não vou detalhar cada uma minuciosamente, embora eu vou voltar a esse tema. Aqui do dia 11 de março, quer dizer, poucos dias depois de tudo isso que a gente está dizendo, a própria Organização Mundial de Saúde declara pandemia. Então, para que houvesse a declaração de pandemia, era preciso cumprir uma série de critérios, inclusive a disseminação em vários continentes do Brasil desta epidemia, portanto, pandemia. E aqui, coincidentemente, no dia 12 de março, foram confirmados os primeiros casos de coronavírus, novo coronavírus, no Recife, também com o padrão de serem pessoas recém-chegadas da Itália, né, com sintomas respiratórios. Aqui é importante frisar que o mundo todo discutia que o mais importante era tomar medida de acompanhamento de visitante sintomático. Isso era a tônica na ciência mundial, porque se espera, é razoável pensar que quem está com sintomas tem mais chance de transmitir a doença, porque está espirrando, está tossindo, tem febre, por exemplo. Então, quem é o coronavírus? Né? É um vírus de uma família de infecções de vírus que causam infecções respiratórias e gastrointestinais. Essa família coronavírus é conhecida há muito tempo. Na minha vida como pesquisador, como pediatra e pesquisador, tem um artigo nosso publicado numa revista médica de 2008, que fala que aqui no IMIP, no hospital do IMIP, nas crianças do IMIP, nós encontrávamos o coronavírus OC34, em pequena proporção, e não se queria muito saber sobre a circulação desses vírus, porque na prática, como não tem remédio específico, a gente trata esse vírus como qualquer diarreia ou como qualquer infecção respiratória. Não muda a conduta médica e, por isso, não se pedia exames específicos sobre isso. O que acontece com esse coronavírus, entretanto, de tempos em tempos? Ele pode ter, ele infecta outros animais e ele pode, na hora que ele tem um reservatório natural em um outro animal, ele pode ter um chamado cruzamento interespécies de vírus, né? Então, supondo, já aconteceu no passado, o coronavírus do morcego, né, fazer uma mudança genética, pegar material genético do coronavírus de outro animal, e esse novo coronavírus, então, ser capaz de infectar seres humanos com mais agressividade, seja na sua capacidade de transmissão, seja na sua capacidade de provocar doença grave. E isso aconteceu em 2 ocasiões bem importantes. O SARS-CoV, em 2002, foi uma infecção que começou também na Ásia e ganhou uma boa parte do mundo, cresceu para grande parte do mundo. Era um vírus que tinha 10% de mortalidade global, portanto, em cada 10 pessoas que pegassem uma, não sobreviveria, mas ele tinha uma transmissibilidade menor do que o vírus atual. Ele conseguia disseminar de uma pessoa para outra de uma maneira menor do que o vírus atual. E por isso, a epidemia e muitas medidas que foram tomadas então, a epidemia não prosperou. E quando as pessoas olhavam para o SARS-CoV-2, pensavam o seguinte: olha, ele mata menos, mas pode ser que, como o SARS-CoV-2, ele autolimite. A gente vai viver uns meses de epidemia e daqui a pouco isso vai passar. E isso não aconteceu.
Nós estamos diante de um fenômeno que não estava sendo previsto. Algumas pessoas, alguns cientistas previam, mas nem toda a comunidade acadêmica concordava com essa previsão. E outra situação importante, quase 10 anos depois, no MERS-CoV 2012, aconteceu no Oriente Médio. E aqueles que conhecem a cultura muçulmana, tem lá a migração até Meca, né, e o Hajj, que é a migração até Meca. Portanto, esse evento migratório maciço que acontece naquela região ajudou a propagar esse que é o MERS-CoV 2012. Esse era ainda mais letal. A cada 10 pessoas que adoeciam, 3 morriam. Na verdade, 35% de mortalidade. E, obviamente, quando as pessoas olhavam para o MERS-CoV, diziam: este novo vírus vai ser tão letal, será? Quantas perguntas foram lançadas, né? E o novo vírus, portanto, ele é muito parecido geneticamente com o SARS-CoV, mas ele é diferente. E nessa diferença ele é mais transmissível, embora seja menos letal. E por isso ele ganhou o nome de SARS-CoV-2. Covid-19 é a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Sei que é muita informação técnica, mas basicamente, toda vez que a gente diz Covid, a gente está se referindo à doença. Quando a gente diz SARS-CoV-2, a gente está se referindo ao vírus. E pode ter SARS-CoV-2 sem doença? Pode. É o que a gente chama de portador assintomático. Você não tem Covid porque você não tem doença, mas pode ter o vírus. E hoje se sabe que esse vírus pode ser transmitido porque não tem sintoma. Hoje se sabe mais. Bom, eu vou acelerar um pouco, mas eu acho que essa primeira parte era importante. São mais de 140 países e regiões atingidos. Está escuro, eu acho que a maioria de vocês já conhece esse gráfico, ele é atualizado o tempo todo, né? Mas isso aqui eu queria mostrar para vocês. Quando a gente fala ponta do iceberg, né, ou olhinho do jacaré, é aquilo que a gente consegue ver de superfície. O que está lá embaixo, a gente não consegue ver, e se estima que hoje são mais de 180 mil casos, né, descritos no mundo inteiro, e para cada caso que se vê, se estima 10 que não se vê. Então é muito possível que a gente esteja falando de quase 2 milhões de infecções pelo novo coronavírus no mundo inteiro, né? E que números esses representam são apenas estimativas, mas isso implica em saber que o vírus tem provavelmente uma grande circulação. Uma coisa importante da gente poder ver também é, comparado a outros vírus, esse é um vírus muito transmissível. Tem gente que achava no início que era pouco transmissível, mas a gente está vendo que ele é mais transmissível do que o SARS-CoV antigo que eu falei para vocês, do que a HIV/AIDS, do que o vírus da gripe. Então é um vírus que é de 2 a 3 vezes mais transmissível do que o vírus da gripe comum. Entretanto, ele tem uma letalidade comparável, maior do que o da vírus da gripe comum, e se ele infecta mais e mata mais, com o passar do tempo nós vamos aprender de que esse é um vírus mais letal e mais agressivo do que o vírus da gripe comum. No início se falava muito, se falava porque se achava muito, que era mais uma gripe. Olha, a letalidade menor que 2%, não vai matar muita gente. E, de fato, se você pega a população geral, coloca todo mundo que teve o vírus e extrai aquele pessoal que perdeu a vida, fica ali na casa de 2,5%. Mas se você olha para a população acima de 80 anos, esse percentual, eu vou falar disso, vai para 15%. Então, em cada 100 pessoas, 15% vão a óbito, acima de 80 anos. Se a gente fosse extrapolar para o público que está aqui presente, poderia estimar em 100 pessoas. Se estivéssemos falando de 100 pessoas infectadas, né, se estivéssemos falando de pacientes acima de 80 anos, teríamos 15 perdas de vida. Então, isso é muito, muito sério, mas também não é aquela imaginada catástrofe, inicialmente, de grande transmissibilidade que ia acabar com a humanidade. Isso não é o caso. Há outros vírus que têm uma capacidade de transmissão muito maior. Então, evidentemente, na nossa mensagem a gente sempre diz, olha, para tranquilizar, de cada 100% de 100 pessoas que adoecem, 80 vão ter formas leves, é verdade.
mas tem 18, 19, 20 que precisam de um pouco mais de cuidado, 5% que precisam de cuidados críticos, né? E aí que está o grave problema. Se não tiver estrutura de atendimento, de apoio, de ter um respirador, um leito de UTI, essas pessoas podem perder a vida desnecessariamente. Bom, essa situação do mundo, reparem, aqui eu queria só chamar a atenção as diferentes taxas de letalidade, né? Coreia do Sul perto de 1%, Itália quase 7%, mas aqui tem uma pegadinha dos números. Por que isso acontece? Porque na Coreia do Sul eles testavam muitas pessoas, inclusive quem tinha formas leves, enquanto na Itália se testava mais as pessoas graves. Então é claro que quando você põe o numerador e o denominador, a forma grave parece uma letalidade maior. Próximo. Esse é o dado que está no portal do Ministério da Saúde. Nós sabemos que ele já está desatualizado, tá? Então, tem um pequeno atraso do processamento do Ministério da Saúde dos dados nacionais. Então, aqui, a gente estava com quantos casos confirmados em Pernambuco? Não, eu sei, mas aqui, no dado do Ministério, só tinha sido 7. Então, aqui, por exemplo, o Ministério da Saúde só conta 7 casos, mas a gente aqui em Pernambuco, ontem, dado de ontem, já tem 18 casos, que já está no sistema do Ministério, mas não conseguiu ser processado para rodar. Tá? Próximo. Importante lembrar que os países, os casos, da mesma forma aqui, só temos 2 casos de Pernambuco, isso também está desatualizado, mas eu quero lembrar que nós temos em São Paulo e Rio de Janeiro, naturalmente, as maiores cidades do país, e os locais que recebem mais pessoas vindas da Itália, da Alemanha, da França, têm o maior número de casos. E uma notícia que eu acabo de receber, está publicada na imprensa, eu não tenho confirmação do dado epidemiológico do Ministério da Saúde, mas fontes de imprensa de grande respeitabilidade acabam de confirmar a primeira morte pelo coronavírus novo no Brasil, no estado de São Paulo, Próximo. Esse aqui é o dado nosso, que a gente trabalha aqui atualmente, e é importante lembrar que a maioria dos casos suspeitos, nós conseguimos fazer os testes e descartar. Isso tem acontecido desde o dia 25 de fevereiro. Então, já descartamos 56, já tivemos 53, continua em investigação, aguardando o resultado de exames. Nós temos um caso provável e 13 casos confirmados na cidade do Recife. E olha, gente, Itália, Irã, me cite um país, Estados Unidos, países com diferentes graus de organização do sistema de saúde. E aí, é claro, quanto mais organizado o sistema de saúde público, mais protegida fica a população, porque é aí onde tem sistemas de vigilância mais adequados. Mesmo país rico com um sistema que privilegia o sistema privado, risco muito alto de perder a chance de agir. País rico que tem sistema público de vigilância, chance alta de agir no momento mais certo. Mas ninguém está ainda vencendo completamente esta batalha. E é por isso lembrar, volte lá, por favor. E é por isso que é preciso lembrar que as ações precisam ser muito assertivas. Pode passar. Então, nós já estamos no nível 3, que é o nível de emergência em saúde pública, né? E nós estamos, Recife decretou emergência em saúde pública, todos vocês são cientes disso, já está decretada a situação de emergência, e nós temos 2 fases que, tecnicamente, a gente fala de fase de contenção e mitigação. O que é isso? Contenção é todo o esforço que a gente faz para evitar a chegada de casos novos. Então, lavar as mãos com frequência, todas essas orientações que a gente dá, a questão do isolamento, restrição social, evita que o vírus se espalhe. Aqui, a fase de mitigação, ela evita óbitos. Então, ela foca nas pessoas mais vulneráveis e procura evitar a perda de vidas por causa da infecção. Então, é claro que aqui não para uma para começar a outra. É muito dinâmico. A gente está fazendo toda a contenção enquanto se prepara para o momento em que seja necessário a fase de mitigação.
Pode passar. Então, o período de incubação médio é de 5 dias, ele pode ir de 2 dias a 14 dias. Então, se você faz um teste, por exemplo, está assintomático, faz um teste com um dia de um contato suspeito ou 2 dias, o teste pode dar negativo e ainda assim você está no período de incubação. Então, tem que ter cuidado com a interpretação, e a gente está vendo isso em situações de interesse nacional e internacional, quando se testa as pessoas sem avaliar esse período. Não existe tratamento específico. O tratamento é todo aquilo que é a melhor cuidado que puder ser ofertado. Respirador, oxigênio, quando precisa tem insuficiência dos pulmões, fazer o tratamento com respirador, com tratamento do que a gente chama de suporte. Não existe nenhum medicamento que até o momento tenha se mostrado eficaz em reduzir mortalidade. Muitos estão sendo testados, nenhum tem certeza disso. Então, eu aproveito para dizer, obviamente, para essa plateia muito qualificada, mas que nós vivemos um momento de muita fake news, então, muita gente dizendo coisas que, eu vou fazer isso e aquilo para deixar de adquirir a doença, né? Desde vitaminas a chás e outros preparados, outras medidas. Não há nenhuma evidência científica de que isso funcione, então a gente fica muito preocupado disso, tirar a atenção das pessoas das medidas de higiene pessoal, essas sim, chamada de etiqueta respiratória, que diminui o risco de infecção. Então, aqui só a definição de caso, né? Nós temos aqui o viajante, ainda é importante o histórico de viagem no momento, a questão do contato próximo, do contato domiciliar, pode passar, o diagnóstico laboratorial, pode passar, as medidas de prevenção são aquelas, eu não vou me deter aqui, porque eu acho que vocês já viram isso para a gente muitas vezes, mas essas medidas são importantes porque quando a gente tosse ou espirra, e o vírus é transmitido pela gotícula respiratória, quando a gente tosse ou espirra, a gente espalha gotícula em superfície grande, então, e principalmente na mão, né? O nariz escorre, a gente tosse e espirra. Então, aquela mão que pega numa superfície, né? Que pega num talher, que enxuga a mão numa toalha, aquilo pode deixar o vírus viável por algum tempo, ou principalmente no aperto da mão, pode-se passar o vírus. Então, a lavagem frequente das mãos com água e sabão é suficiente para tirar a gotícula, porque tira a camada de gordura e protege essa mão. O uso do álcool gel também é indicado. Muitas outras coisas se fala por aí, mas essas são as medidas mais importantes. Como eu falei da mortalidade entre idosos, é claro que deixar o idoso mais guardadinho e mais protegido deste contato social é ainda mais importante, porque são as pessoas acima de 60, principalmente acima de 70 anos e 80 anos, que mais têm mortalidade. Pode passar. Então, medidas que a gente tem recomendado para profissionais, eu sei aqui que vários de vocês têm uma relação importante, além das comunidades, mas também com profissionais de saúde, lembrar que é preciso proteger o profissional de saúde duplamente. Primeiro que, em algum momento, pode ser que haja uma sobrecarga. Ainda não estamos vivendo agora, mas nós estamos prevendo a sobrecarga do sistema de saúde, grande. Se essa sobrecarga encontrar profissionais adoentados e de licença, a sobrecarga para quem está lá fica muito maior. Primeiro ponto. Segundo ponto é que o risco de transmissão do ambiente hospitalar, porque o médico ou o enfermeiro ou o técnico de enfermagem está lidando o tempo todo com pessoas sintomáticas e doentes. Então, a chance dessa pessoa pegar a doença é muito maior. Então, o profissional de saúde está indicado o uso de equipamentos de proteção individual. Para isso, já adiantando, o prefeito fez um anúncio recente de investimento, de recursos destinados à compra em grande escala de equipamentos de proteção individual da ordem de 10 milhões de reais. Próximo. Fake news, o Ministério da Saúde tem feito um trabalho importante, a Prefeitura do Recife também, para desmentir fake news. Próximo. E aí, rapidamente, próximo. Várias ações já foram iniciadas desde o dia 28 de janeiro, presidente, mas que vem se acumulando com o passar do tempo. E hoje, o prefeito montou uma sala de monitoramento, de comando de toda essa estratégia ao lado, todos os vereadores conhecem o gabinete do prefeito, ao lado do gabinete. Então, a sala de comando dessa operação está ao lado do gabinete, já são 80 ações listadas ao longo dos últimos dias, e desde o dia 28, com uma forte presença de comunicação nos órgãos de imprensa, porque a possibilidade da gente poder passar a mensagem para as pessoas, com muita transparência, com muita informação qualificada, né? Pode passar. E aí, em algum momento, nós fomos lembrados
de algo que já nos aconteceu antes, que foi bastante diferente. Eu devo dizer que não é sequer comparável ao fenômeno de agora, mas que foi muito grave, que foi o fenômeno da tríplice epidemia, em que Recife foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde por ter feito uma resposta rápida, intensa e sustentada, com todas essas características aqui, fundamentalmente a liderança, né, não só do chefe do Poder Executivo, mas a liderança do cidadão recifense, do Poder Legislativo, de cada um de Vossas Excelências, no dia a dia, nas comunidades. Esse trabalho é fundamental para garantir o engajamento social, que aqui também é muito importante. Como não existe uma vacina ainda, não existe uma fórmula mágica, uma bala de prata, que possa se dizer, vamos fazer tal remédio, as soluções para esse desafio não estão só no setor da saúde. E é exatamente por isso que quem deve liderar esse esforço não é o ministro da Saúde, o secretário de Saúde apenas, deve ser as lideranças que a nação, o país, a cidade tem. Por isso o papel de todos nós é tão fundamental. Hoje, só um parêntese, acaba de ser publicado pelo CONASEMS, que é o Colegiado Nacional de Secretários Municipais de Saúde, um vídeo sobre a experiência do Recife no combate às arboviroses. E esse vídeo a gente pode depois compartilhar com vocês. Eu acho que é importante para a gente poder um pouco se sentir, saber um pouco também do reconhecimento nacional que essas medidas tomaram. Mas o desafio agora é muito diferente, muito maior, próximo. E eu queria destacar nessa fase, para terminar, algumas medidas que vêm sendo tomadas ao longo dos últimos dias. Eu acho que uma coisa importante dizer é o seguinte: na última semana, a ciência começou a publicar, porque esses conhecimentos já estavam sendo discutidos no ambiente acadêmico, mas começaram a publicar em larga escala estudos que mostram o seguinte: são chamados estudos de projeção, usando muita matemática no sentido de tentar entender o que eles chamam de modelamento matemático. O que acontece com uma determinada comunidade se o vírus chegar? Então, no passado se dizia, não, o clima tropical vai proteger e não vai acontecer a chegada do vírus. Nós estamos vendo que isso não parece ser verdade. Segundo ponto, em determinadas sociedades, em determinadas circunstâncias, a transmissão do vírus vai ser bem menor. Nós não estamos vendo isso acontecer. Países muito ricos e preparados vão ter uma mortalidade diferente daquela da China. A Itália é a grande prova de que isso não está acontecendo. E quando se começa a comparar cidades ou países que tomaram providências de restrição social cedo, que não esperaram para o momento de transmissão comunitária, nós não estamos em transmissão comunitária até agora, nesse momento, estamos com transmissão local, mas quem se antecipou não se arrependeu e, ao contrário, está colhendo os melhores resultados no mundo inteiro. Daí porque, nos últimos dias, todos vimos o tom, tanto do Ministério da Saúde como da Secretaria Estadual de Saúde, e eu diria, de forma, liderando, muitas vezes, o debate nacional, na Prefeitura do Recife, para que a gente possa antecipar medidas que certamente causam um efeito grave na sociedade, nas comunidades, nas pessoas que dependem de renda, nos pequenos negócios, na sociedade como um todo. Sem dúvida, isso não está em discussão, claro que causa. Daí a importância e a sensibilidade do prefeito Geraldo Júlio no sentido de, para cada medida restritiva, procurar gerar uma medida de mitigação do sofrimento, da dor e do sofrimento das pessoas mais vulneráveis da sociedade. Então, essas medidas têm sido cada vez maiores no sentido de restringir, sim, e são impopulares. E a gente está vendo, quem está assistindo o noticiário internacional vê, Espanha, por exemplo, fazendo a estatização da rede hospitalar privada, porque não estava conseguindo cooperar com a sua agenda de UTIs, por exemplo. A Itália, notícias sempre filtradas aqui por órgãos de imprensa respeitáveis, a Itália é um país riquíssimo, a região norte da Itália, Veneza, cidade tão símbolo da humanidade, né? Naquela região, se dizendo que pessoas acima de 80 anos não terão prioridade de atendimento nas unidades de terapia intensiva, pelo simples fato de que tem gente mais jovem esperando pelo leito de UTI.
Então, a situação tem se demonstrado, então, a Europa fechou completamente as fronteiras de entrada na comunidade europeia. Então, nós temos aí um desafio global, e que, enquanto parece só um noticiário distante, né, não está ainda nas comunidades do Ibura, do Jordão, de Brasília Teimosa, de Santo Amaro, né? Não chegou ainda para a gente com força, mas o que eu quero dizer não é numa fala pessimista, ao contrário, é procurando passar uma questão realista, quase que de inevitabilidade. É que quanto mais, qual é a nossa missão atual? Quanto mais a gente retardar o pico do número de casos, quanto mais a gente restringir a circulação de pessoas. E por que restringir? Porque se as pessoas estão circulando normalmente, sem medidas de cuidado, a infecção acontece muito mais rápido. Se a gente restringe o convívio social, cuida da questão da higiene e faz medidas mitigadoras para a população mais vulnerável, a gente consegue retardar o pico de casos, consegue se estruturar melhor para a inevitável sobrecarga do sistema de saúde e consegue garantir que a gente pode sair desta crise com menos mortes, menos perda de vida, menos sofrimento, menos impacto econômico. No final das contas, são medidas muito duras, medidas muito, certamente com muitos impactos, mas que têm sido avaliadas, e eu preciso registrar, elogiadas por atores da epidemiologia e da saúde pública de todo o mundo, que às vezes são críticos em relação aos seus próprios países e dizem: nosso país perdeu a oportunidade de agir, e às vezes esse tempo de oportunidade, e aí eu já peço aqui a devida, faço aqui as devidas justificativas, né? A necessidade de decisão tão rápida, às vezes, elimina a possibilidade da gente ter um debate, antes de tomar a medida, de um debate como gostaríamos. Nós gostaríamos, antes de medidas mais duras, nós gostaríamos de poder trazer ao Legislativo, discuti-las exaustivamente, comparar determinados aspectos, mas nós estamos falando de situações para as quais um dia, 2 dias perdidos pode significar a perda de muitas vidas. Então, para terminar, eu vou concluir, presidente, me desculpe se eu me estendi, mas para terminar, acho que o grande recado é que nós vivemos um tempo extremamente desafiador. Eu compreendo e sei que para esta casa o tempo não tem tempo fácil, mas nós estamos vivendo um momento sem precedentes na história da vida de cada um de nós. Essas medidas de restrição social precisarão ser mais duras ainda nos próximos dias, né? Semanas, quiçá dias, e nós entendemos que nós temos o desafio da garantia da manutenção da democracia no país, democracia que depende de eleições que acontecerão esse ano no âmbito municipal e que são eleições fundamentais para a garantia da sobrevivência do regime democrático brasileiro. E sei que, além de todas as preocupações técnicas, científicas, médicas que eu trouxe aqui, esta casa também saberá muito bem avaliar seu papel, né, de unir esforços, de unir a sociedade como um todo, de ser, peço isso encarecidamente, né, multiplicadores das informações nas comunidades, para que as comunidades possam então entender que nós não estamos falando de algo que passa no Jornal Nacional. Nós estamos falando de algo que já chegou, está num processo de disseminação da sociedade, ainda não chegou no vizinho, no conhecido, muitas vezes nas comunidades, aí isso parece uma coisa distante, mas há uma certa inevitabilidade disso. Nada que pudesse ter sido feito no momento anterior surtiria efeitos práticos no mundo globalizado. Nós não somos uma ilha, mas nós podemos e devemos tomar atitudes agora para evitar que a gente volte aqui arrependido para prestar contas para essa casa. Então, era isso que eu tinha a dizer inicialmente. Obrigado, presidente. Nesse momento, abrimos
para algum questionamento de alguns vereadores que já estão inscritos aqui, né, apenas pedindo aos senhores vereadores que sejam breves, porque devido à importância do secretário Jailson Correia no monitoramento do Comitê de Combate ao Coronavírus, né, ele vai precisar voltar até o comitê para que possa participar de um evento, de um compromisso já anteriormente marcado. Então, eu passo a palavra nesse momento ao líder do governo, o vereador Heriberto Rafael. Boa tarde. Bom dia, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Secretário, primeiramente agradecer pela presença aqui nessa casa. Vou procurar ser breve até para que outros possam fazer suas perguntas. Mas, primeiramente, foi falado muito, né, do avanço da doença. Eu queria saber para quando, secretário, mais ou menos se espera que a gente atinja o pico aqui no Brasil e principalmente no Recife. E se houve já, secretário, alguma sinalização por parte do governo federal em apoio financeiro, realmente, ao Plano Municipal de Contingência? Só isso. Então, muito rapidamente responder. Há uma projeção, e é claro que nós estamos falando aqui de uma ciência inexata. Toda projeção matemática, ela pode ter muitas imprecisões, mas se estima que 2 a 3 meses depois da introdução de o vírus, das confirmações dos primeiros casos, ou semanas após a confirmação da transmissão comunitária, que haja um pico muito grande em crescimento exponencial, ou seja, uma pessoa passa para 2, que passa para 4, que passa para 8, que passa para 16, que passa para 32, e assim, rapidamente, a doença se expande. Nós acreditamos que com as medidas restritivas que a Prefeitura do Recife tem tomado, junto ao Governo do Estado também, a gente possa jogar o pico dessa gravidade mais para frente. Então, ganhar um mês é ganhar um mês de preparação, de tempo de estruturação de leitos de UTI, que está sendo providenciado tanto pelo Estado como a Prefeitura do Recife, é fundamental. 15 dias que seja de ganho, uma semana que seja de ganho, diminui a provável sobrecarga sobre as estruturas da saúde, principalmente. Mas também é preciso lembrar, é preciso olhar para São Paulo e ver a estrutura de segurança pública, assistência social e defesa civil são os pilares desse cuidado, por isso que elas estão excepcionalizadas no decreto do prefeito do Recife sobre, por exemplo, o trabalho de pessoas acima de 60 anos. E a segunda pergunta, em relação ao governo federal, o Ministério da Saúde anunciou e repassou aos estados um recurso para a contratualização de leito de UTIs. Para ser justo, o governo federal repassou esta madrugada, de ontem para hoje, no Diário Oficial de hoje, 19 milhões de reais para o Estado, mas obviamente que esses recursos, para serem distribuídos por 184 municípios estaduais, e aqui no município nós calculamos em 92 milhões de reais o custo municipal desse enfrentamento, fizemos o pleito ao governo federal e para este pleito ainda não temos resposta. O vereador Renato Antunes. Senhor presidente, otimizar o tempo, agradecer a presença e dizer que esse é um período de construção coletiva. Então é importante essa reunião, porque essa Casa Legislativa, ela fomenta informação e ela pode repassar, a informação chega mais rápido na ponta da linha, por isso é importante essa reunião. O senhor falou acerca de medidas de restrição social, e a gente sabe o quanto impopulares elas são. Isso incluiu, inclusive, o fechamento de nossas escolas por um período, salvo me engano, de 1 mês, na antecipação das férias. Primeira pergunta é se existe a possibilidade de extensão, uma vez que precisa, de fato, todos ter essa consciência, quem tem que restringir, e se essas medidas vão ser avançadas para as outras áreas, como parques, praias. Essa seria a primeira pergunta. Segunda coisa importante, Recife tem uma peculiaridade, é uma cidade que concentra em alguns bairros grandes concentrações, nas nossas periferias e comunidades. Quais são as ações práticas que a Prefeitura do Estado do Recife está fazendo nessas zonas, nas EIs,
de maneira que essa informação também chegue. Sabemos que, infelizmente, nem todos dispõem de internet, Instagram, rede social, e é importante que a informação chegue de forma oficial, de maneira a se evitar o pânico na nossa cidade. Infelizmente, a gente vê a cidade parada, mas a gente sabe a importância dessas restrições, mas como a Prefeitura tem feito essa interlocução com as comunidades. Obrigado. O vereador, rapidamente também, em relação às escolas, há uma antecipação das férias, de 15 dias de férias, que podem ser renovadas. Então, no anúncio, o prefeito foi claro ao dizer que é por tempo indeterminado e só a dinâmica dos fatos fará com que essa medida seja revisitada, né? Então, nós esperamos que seja o menor tempo possível, mas não há como prever com segurança nesse momento. Em relação ao avanço das medidas, veja que, desses últimos dias, tivemos o anúncio das academias de ginástica, por exemplo, no anúncio de ontem, a restrição de visitas aos abrigos, às casas de acolhida dos idosos, para proteger essa população, e várias outras medidas que vão avançando. A tendência, vereador, é de que nos próximos dias sejam necessárias medidas ainda mais restritivas, que podem sim chegar a espaços públicos, né? Naturalmente que aglomerações em espaços fechados trazem maior risco do que aglomerações em espaços públicos abertos. Ainda assim, qualquer aglomeração traz risco. Então, essas medidas devem seguir. Em relação à questão da comunidade, a Prefeitura do Recife está produzindo na casa dos milhões de folhetos, tanto do ponto de vista das medidas de prevenção, como numa campanha que a Prefeitura lançou, que diz assim, de forma muito importante, em respeito até à nossa carga cultural, né? Aqui fora, ao receber os senhores vereadores, é inevitável que nós, né, temos o gesto automático de procurar atender, apertar a mão, abraçar, e a campanha da Prefeitura do Recife diz assim: a melhor demonstração de afeto, carinho, respeito, e neste momento, é fazer uma saudação sem o toque, sem um abraço, sem o beijinho no rosto, porque isso pode ajudar a diminuição da transmissão. Então, há uma preocupação específica sobre as comunidades do Recife, o trabalho nas rádios comunitárias, o trabalho... eu faria uma conclamação aqui, vereador. Não existe representante público mais alinhado com os interesses das comunidades e com maior capilaridade e penetração do que os senhores e senhoras aqui presentes. Então, a gente faz um convite para que os vereadores do Recife possam se engajar plenamente nessa busca, para que a gente possa, então, fazer com que essas informações cheguem a todos. Vereador Luiz Eustáquio. Excelência, eu fui o primeiro a me inscrever. Os dois líderes falaram na minha frente. Eu gostaria de saber qual a ordem das falas. Vereador, presidente. Na hora que foi feita as inscrições, um vereador falou na frente do outro, então eu não pude saber exatamente quem foi que falou primeiro, não é verdade? Mas ele já está inscrito também. Secretário, eu gostaria de saber quais são os cuidados que estão sendo tomados com os profissionais de saúde, que serão os primeiros, e orientação, né? Tem aqueles que já estão tratando a orientação dos profissionais de saúde. Em especial, eu queria falar dos agentes de endemias, os agentes de saúde, que estão exatamente nesses bairros onde tem uma maior, e como é que eles estão sendo organizados para poder, inclusive na mesma pergunta, detectar as pessoas mais idosas, orientar nas casas das pessoas onde tiver pessoas mais idosas, como que está sendo feito, uma preparação e a proteção, cuidado, garantias para eles. Outra coisa como é que está o diálogo com os shopping centers? Como é que está? Vamos ter restrição de circulação? Eu acho que é interessante, eu acho que deveríamos ter um controle, um equilíbrio, entendeu? Para que você pudesse ter restrição. Uma outra pergunta transporte coletivo. Transporte coletivo. Você vai, as pessoas feito uma lata de sardinha. Eu acho que deveria, no mínimo, só poder ser as pessoas sentadas. Poder organizar aí, conversar com os donos das empresas, para também garantir que sejam as pessoas que estiverem sentadas ali, para ir restringindo, porque você não pode evitar. Se pudesse não andar no transporte, seria muito melhor. Eu sei disso, porque é um grupo de 40 pessoas ali, enfurnadas ali o tempo todo. Então, concluindo,
Então, basicamente é isso. Basicamente é essas perguntas que eu tenho. E parabenizar o trabalho que está sendo feito. E eu sei que a gente precisa implementar outras coisas, os clubes sociais. Clubes sociais. Como é que está sendo feita a discussão? Porque também se acumula, entendeu? Inclusive nós lá do sindicato temos um e a gente acha que já fecha agora, dando férias coletivas nesse final de semana. Bom, vereador, agradecer inclusive seu empenho pessoal para a realização desta reunião. Eu sou testemunho junto com do líder do governo, Heriberto Rafael, e do presidente Eduardo Marques, mas rapidamente aqui, então sim, há uma discussão sobre equipamentos de proteção individual. O prefeito Geraldo Júlio nos determinou que não poupássemos esforços para garantir que o nosso pessoal de saúde estivesse protegido, inclusive os agentes comunitários de saúde com bisnagas de álcool gel que possam ser levadas para, na ocasião de não poderem lavar as mãos em visita de campo, e eventual uso de máscara quando na presença de um caso suspeito no interior das casas. Isso está definido e garantido. Com relação, isso vale também para profissionais de defesa civil e profissionais agentes de saúde ambiental. Em relação aos shoppings, há sim uma conversa permanente e eu não posso descartar nenhuma medida, nem anunciá-las prematuramente aqui. Então, essa conversa, ela existe, eu sou testemunha de que essas conversas já estão em andamento, mas, como eu disse, não me cabe aqui antecipar medidas que não estejam validadas pelo Comitê de Resposta Rápida e validadas pela Prefeitura. Mas há um debate. Em relação ao transporte coletivo, eu ontem testemunhei, junto ao Governo do Estado, o secretário chamando todos os proprietários e gestores das empresas de transporte coletivo, fazendo o anúncio das medidas de reforço, das medidas de higiene dos ônibus e dos coletivos, a suspensão do passe livre municipal e estadual, porque já que os alunos estão sem aula a partir de amanhã, o passe acaba sendo também suspenso, e todas essas medidas nós acreditamos que, com o passar dos dias e da necessidade, poderão ser até aprofundadas, incluindo aí a questão dos clubes sociais. Lembro, entretanto, que já existe uma proibição de aglomerações acima de 500 pessoas. É possível, não estou antecipando, não tenho essa informação ainda, mas é possível que esses números sejam revisados a cada dia. Vereador Ivan Moraes. Bom dia, secretário. Cumprimento o esforço de Vossa Excelência, a presença aqui nessa casa. Eu vou ler rapidamente algumas perguntas que já foram enviadas pelo nosso mandato para a assessoria de Vossa Excelência e que vão nos ajudar na intervenção, já me colocando, enquanto mandato, também à disposição dessa secretaria e dessa prefeitura, para que a gente possa somar esforços. A gente precisa saber o detalhamento das ações dos GTs, sobre comércio informal, sobre rede solidária de profissionais de saúde, sobre distribuição de cesta básica, sobre o plano de assistência à saúde, qual o modelo de organização do serviço proposto, quais as ações de educação em saúde previstas, como tem sido pensado o papel dos agentes comunitários de saúde, que são mais de 2.000 na nossa cidade, e quais as medidas de proteção ao seu trabalho, que Vossa Excelência já falou, sobre as medidas de proteção. Qual o papel da atenção básica, onde e quando serão realizados os testes, qual o fluxo para pacientes graves, qual o dimensionamento da força de trabalho entre médicos, médicas, enfermeiras, fisioterapeutas, que outros profissionais não diretamente ligados à assistência e pacientes com corona, como é que eles vão ajudar, qual o dimensionamento dos leitos de UTI, quantos leitos temos disponíveis no Recife, na rede pública e privada, qual a taxa atual de ocupação, os hospitais de retaguarda, se há previsão de hospital de Campana, qual o reforço previsto para a rede de assistência psicossocial, acreditando que o sofrimento mental também pode aumentar, que medidas estão sendo pensadas para a população carcerária, para a população de rua. E aí pergunto também, eu sei que Vossa Excelência não vai ter tempo de responder tudo, mas insisto que responda o mais brevemente possível. Como Vossa Excelência vê o isolamento de pessoas de rua e que vivem em palafita e habitação não digna. Muitas vezes esse confinamento não é o mais saudável. Me parece que essa é uma demanda do movimento da saúde também. A gente entende a questão dos panfletos, mas o que é que está sendo feito para além disso? A não-cicleta, o panfleto de toda forma é papel, passa de mão em mão. Mais uma vez, o papel dos ACS deve ser importante. Ressalto a importância de ter comunicação acessível. Até agora, a comunicação da Prefeitura não tem vindo em libras. E aí isso propõe para a mobilidade também a instalação de ciclofaixas durante todo o dia, porque isso vai incentivar que as pessoas também não andem de ônibus. Então, aqui tem algumas
sugestões que vou enviar formalmente também depois a Vossa Excelência, e uma série de perguntas que para a gente são fundamentais para a gente compreender como melhor participar desse esforço. Muito obrigado. Questão de ordem. Como o vereador Ivan Moraes falou que enviou toda essa documentação para o Comitê da Saúde, essa resposta poderia dar por lá, não? Não, Excelência, nós enviamos à Secretaria e o secretário vai poder agora, naturalmente, se posicionar. O secretário que precisa voltar até o Comitê de Monitoramento, isso é uma questão de saúde pública, tá certo? Que ele possa responder e assim darmos continuidade no que pudermos a esta reunião tão importante para esta casa e para o povo do Recife. Vereador secretário. Muito rapidamente agradecer os comentários e as considerações, dizer que nós temos tido um tempo de resposta, nós temos procurado tomar medidas necessárias no tempo necessário e há ações em cada um e em todos os pontos que o senhor levantou, vereador. Acho que nessas suas perguntas já há embutidas algumas sugestões importantes que nós estamos em processo de consideração, mas eu queria aqui destacar, talvez rapidamente, a questão do papel da atenção básica, que é absolutamente central. Nós temos insistido que a atenção primária em saúde deve ser a norteadora desse cuidado também, né? Nós temos 80% dos casos com apresentações mais leves e, fundamentalmente, a dor e o sofrimento psíquico das pessoas junto e o controle das doenças crônicas, que, aliás, é um aspecto importante. Junto na atenção primária e a rede de atenção psicossocial. Então, essas questões todas serão posteriormente respondidas no seu detalhe, mas eu já agradeço as contribuições todas e uma observação: fluxo de pacientes graves tem sido discutido também com o governo do Estado de Pernambuco e os demais municípios metropolitanos, para que nós tenhamos, e assim, já tivemos 43 médicos na atenção primária, 189 profissionais técnicos e enfermeiros já chamados e um dimensionamento para uma reserva técnica de profissionais, considerando também aqueles profissionais que vão ser disponibilizados à saúde a partir de outras áreas. Então, há sim planos em todas as questões. A gente, então, agradece todas as contribuições. Voltando, finalmente, o papel do agente comunitário da saúde é fundamental. Temos que ter um cuidado especial e, em algum momento, né, inclusive com a questão das visitas domiciliares, estaremos discutindo isso no momento oportuno. Vereador Rinaldo Júnior. Secretário, parabéns mais uma vez. Eu tive a oportunidade de assistir essa apresentação quando fui convidado para estar lá no Comitê de Resposta Rápida. E o que me chamou a atenção, secretário, algumas perguntas que foram feitas já supriram a minha dúvida. Mas o que me chamou mais a atenção foi exatamente o tempo e a velocidade que esse comitê deu uma resposta à cidade do Recife. Se você for observar, o primeiro caso concreto na cidade do Recife se deu no dia 12 de março. 44 dias antes, a Prefeitura da cidade do Recife deu uma resposta rápida, implantando um comitê. Isso mostra que a nossa gestão continua atenta nos problemas. E eu deixo só uma única pergunta. Já que a Prefeitura da cidade do Recife deixou já em casa os idosos, né? Se tinha possibilidade, Romerinho, de as grávidas também entrar nesse processo. Era uma pergunta que eu deixo. E a outra é uma pergunta de ordem para o secretário como médico, infectologista, se eu não me engano. Eu tenho um problema quem tem problema de asma como eu, e também como alergia. Eu sou muito alérgico e um dos sintomas é a tosse seca. E aí eu sempre me pego pensando se há algum paralelo, alguma coisa que eu possa fazer para que eu não seja mais um grupo de risco também. Obrigado. Agradeço as considerações. Agradecendo as considerações, mas também com relação começar de trás para frente, dizendo é preciso que haja um entendimento de que, com o passar dos dias, nós vamos precisar de medidas ainda mais restritivas. Então, a questão das pessoas idosas é porque há uma clara tendência na população, e eu vou repetir esse dado, acima de 60%, abaixo de 60 anos, desculpe, as pessoas, a mortalidade fica abaixo de 1,5%, 2%. Acima de 60 anos, essa mortalidade sobe para 3,5%. Acima de 70, ela fica 8%.
e acima de 80, quase 15%. Então, há uma clara predominância da gravidade entre pessoas idosas. Obviamente, quanto mais comorbidades elas tiverem... Isso foi meu tempo? Quanto mais comorbidades tiverem, maior o risco. Há que se fazer uma avaliação individual de cada pessoa. Asmáticos, de fato, representam um grupo que, uma vez apresentados ao vírus, podem ter complicações. Então, é importante que a gente esteja atento a isso. O senhor falou das gestantes. Então, interessantemente, diferente de outros vírus como a influenza, o novo coronavírus parece poupar crianças, né? E também não parece ser tão grave entre gestantes. Embora nós tenhamos tido ontem a confirmação pela Organização Mundial de Saúde de mortes entre crianças. Mas lembrar que foi necessário quase 200 mil casos de novo coronavírus para que pudesse ter alguma morte entre crianças. Então, criança, é claro, nós devemos proteger um setor vulnerável da sociedade sempre. Eu sou pediatra, antes de ser infectologista, eu sou pediatra, mas as crianças também têm um papel importante na disseminação da doença. Então, como vetores de disseminação e transmissão. Por isso que a gente diz que criança deve ficar fora da escola, mas em casa, com a merenda garantida, como a prefeitura está fazendo aqui em Recife, mas em casa e longe, né, sem contato, especialmente com os avós, para não aumentar o risco dos idosos. Vereadora Michele Collins. Bom dia, eu queria agradecer também à Prefeitura por poder estar aqui compartilhando as informações. E duas perguntas rápidas, na verdade, uma pergunta e um pedido. Eu gostaria de saber, relacionado aos testes, como é que tem se dado a quantidade de testes, como que está essa situação, como o senhor falou, que às vezes a pessoa faz o teste, depois tem que fazer de novo, onde é feito, se é nos postos de saúde, para a população poder estar mais informada, que eu acho que isso daí também vale a pena, além das informações que já têm sido passadas, deixar mais claro para a população. E gostaria também, senhor secretário, de fazer uma sugestão relacionada às igrejas, né? Nós sabemos que as igrejas evangélicas, igrejas católicas, né, as igrejas, elas têm um grande conglomerado de pessoas, né, quase que de todos os dias, né? Muitas estão diminuindo, estão fazendo o seu papel, mas assim, até que ponto a gente poderia estar levando mais informação para esse segmento? Então, eu gostaria de propor, nós nos reunimos aqui hoje, parte da bancada evangélica e cristã aqui da casa, nós poderíamos ter uma reunião com alguns líderes, né, religiosos, líderes que têm grande influência na nossa cidade, para que pudesse também trazer essas informações e eles saberem também da gravidade para passar para os fiéis e também poder estar fazendo uma parceria, de que maneira a gente pode estar mais junto desse segmento da população. Obrigada. Realmente, nosso tempo já estourou, mas eu acho, em relação à questão do teste, importante lembrar, vereador, o seguinte: hoje, na situação atual, só se o caso que preenche critério de caso suspeito, seja ele atendido na rede privada, seja ele atendido na rede pública, ele tem o direito de ter o teste realizado. E quem faz esse teste é o LACEN de Pernambuco agora, a partir dessa última semana, o LACEN já começou a fazer esses testes, mas muito em breve, no dia em que confirmarmos a transmissão comunitária do vírus, e essa confirmação é só uma questão mera de tempo, nós passaremos a priorizar a realização de testes para quem tem formas graves da doença e que precisam de um descarte inicial, e em centros que nós chamamos de centro de monitoramento sentinela, para que a gente possa, então, saber o que está acontecendo, mesmo em formas leves. Então, é muito provável que, num curto espaço de tempo, até pela capacidade nacional limitada, nós não tenhamos testes para ofertar, como talvez fosse o desejável, para todo mundo que precisasse. Então, é preciso priorizar. A priorização vai ser dada para casos graves e casos em instituições sentinela. Então, por exemplo, o setor privado, que começou a fazer testes também e está autorizado a fazer isso, já teve dificuldade de manutenção dos insumos, então faltou teste em várias partes do Brasil, e isso é um problema, porque quando você realmente precisar do teste, ele não estará disponível. Em relação à sugestão das igrejas, acatada a sugestão, como eu falei, às vezes a velocidade da necessidade de tomada de decisão impede que a gente faça um planejamento mais detalhado. O que a gente pede nesse momento
é que todas as lideranças da cidade acompanhem muito de perto as coletivas da Prefeitura do Recife. O prefeito tem se posicionado diariamente, as coletivas do Governo do Estado, e é claro que nós podemos estreitar essas parcerias com as igrejas também. Agradecendo a presença do secretário Jailson Correia, por essa simpatia de nos atender nesse pedido, e também agradecendo a compreensão de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife que estavam aqui inscritos e que enriqueceriam muito mais esse debate. Encerro a presente reunião e convoco os senhores vereadores para amanhã, às 10 horas, nesse mesmo local. Está encerrada a reunião. Vamos marcar de novo.